Então, galera do primeiro ano, muita saudade de vocês, muita saudade de trabalhar. Por isso eu estou vindo aqui fazer uma série de vídeos para a gente dar continuidade aos nossos estudos de forma online. Nesse primeiro momento, nós vamos estudar a Antiguidade Clássica. A Antiguidade Clássica ela é dividida nos dois grandes impérios da humanidade, o Império Grego e o Império Romano. No primeiro momento, nós vamos estudar o Império Grego, só que eu vou dividir o Império Grego em duas partes. A formação do Império e a cidade de Atenas. E no segundo momento, a cidade de Esparta e a desintegração desse Império. Bom, a formação do Império Grego vai se dar por diversos grupos humanos chamados indo-europeus. Eles são os dórios, aqueus, jônios, né? E eles compartilharam diversos valores. Eles vão dar início a um período chamado pré-homérico. No período pré-homérico, duas civilizações importantes vão se destacar, a minoica e a micênica. A minoica ela vai ocupar a ilha de Creta, né? Eles vão construir a cidade de Conosso, e a cidade de Conosso vai ser o centro do poder da civilização minoica, devido ao rei chamado Mínios. Bom, eles desenvolveram também na cidade de Conosso o labirinto. O labirinto é o que vai dar a lenda aí do Minotauro e do Tiseu. Bom, na Península do Peloponeso foi desenvolvida a civilização micênica. E os micênicos, então, invadiram a ilha de Creta. Eles invadem e dominam a ilha de Creta, ou seja, a civilização minoica. Bom, quando eles invadem a ilha de Creta, eles começam a desenvolver um novo império, né, a partir da Península do Peloponeso. Bom, eles tinham uma técnica de fundição de bronze. Isso deu para eles um melhoramento militar muito grande, né? Eles tinham um poder militar muito maior. Bom, esse período da dominação da ilha de Creta dá início ao período chamado Homérico. O período Homérico é o período que nós temos aí um êxodo devido a essa invasão. Então, esse êxodo dá uma desintegração do poder central. Por isso, vários grupos familiares vão ocupar as terras, dando origem aos gênos. Gênos são esses grupos familiares que depois vão ser importantes para desenvolver o poder na Grécia. Bom, esse período do início homérico é também o período da Odisseia, onde Ulisses, né, leva o cavalo para Troia, e onde há também esse conto que a mitologia mostra para a gente. Ulisses, então, consegue vencer Troia e ele começa um período de valorização da razão. Ele dizia que se ele utilizasse a razão, ele podia chegar a seus objetivos lutando contra os deuses. Bom, nesse período há um antropocentrismo, ou seja, uma valorização do ser humano. Bom, e aí nós temos uma nova periodização do Império Grego, né? A gente vai ter o período pré-homérico, período homérico, arcaico e o clássico. Bom, agora nós vamos ver o período arcaico e o clássico, que é o período realmente de formação do Império Grego, né? Depois dessa ocupação ali da cidade de Minoica, em Creta, pelos micênicos, os jônios invadiram aquela área. E aí eles vão dar início às cidades-estado. As cidades-estado, todo mundo sabe que são cidades independentes. Bom, essas tribos, né, eles começam a se reunir em praças que eram chamadas de ágora e começam a ter uma participação política muito grande. Esses grupos que participavam da política nas praças vão formar a polis. A polis vai ser o grupo com participação da política praticamente em toda a Grécia, né? Tanto em Atenas quanto em Esparta, as polis vão ser muito importantes. Então, a cidade de Atenas era voltada para o mar. Eles desenvolveram a agricultura e o intenso comércio marítimo. Eles eram descendentes dos jônios, então eles tinham uma grande força na hierarquia de Atenas, né? Todas as famílias que tinham terras eram chamadas de bem-nascidos, eram os eupátridas. Bom, nós tínhamos também os tetas, que não tinham terras, e os metecos, que não faziam parte da polis, né? Eles não tinham direitos políticos e pagavam impostos. Houve também um período chamado período tirânico. Esse período tirânico havia o voto censitário. Com a ajuda da população, eles conseguiram derrubar a tirania e iniciar uma democracia. A democracia, o maior governante desse período foi o governador Péricles.
Ele que conseguiu fazer várias melhorias para o Império, dando mais direitos aí à população. Bom, em Atenas valorizava-se o poder da comunicação, da fala, que era muito importante o convencimento, as escolas de sofistas, do Sócrates, a filosofia. Atenas, então, vai ter uma particularidade em relação a Esparta, que nós vamos ver daqui a pouco. Atenas valorizava-se a educação. Tá bom, gente? Mais tarde a gente volta agora com Esparta e o fim do Império Grego. Grande abraço.